Gente, estou de volta para trazer para vocês mais uma questão comentada. E você está vendo aí que a banca escolhida para hoje se chama IADES. E essa banca é quem vai fazer o próximo concurso dos Correios. Então, como nós já temos a banca definida, que é essa banca chamada IADES, e como o Correio é uma instituição nacional e, portanto, costuma ter mais vaga, eu não acho que você deva ficar de fora. Você que está aí, é concurseiro, que está esperando até alguma coisa que você quer mais, não quer dizer que você não deva fazer outros concursos. Essa banca IADES fez aí uma questão de tipologia textual, vou dar uma olhadinha aí. E essa questão eu peguei de 2024, de um concurso de nível superior da Polícia Científica do Estado de Goiás. Houve um texto, e aí eu fiz uma coisa errada, eu coloquei aqui FGV, não, é IADES. É porque eu reaproveitei esse slide e não troquei isso aqui. Mas o concurso é Polícia Científica de Goiás, pode conferir, se vocês quiserem. Foi colocado um texto chamado odontologista. Apesar de não ser muito conhecido pelo público em geral, o odontologista cumpre um importante papel na sociedade. Ele é o responsável por trabalhar na identificação humana em casos relacionados à perícia odontológica. Para quem não sabe, a boca e as arcadas dentárias podem ser decisivas em uma perícia criminal. Sendo assim, a análise odontológica pode ser um divisor de águas na elucidação de um caso. Você está vendo que isso aqui foi um texto de 2021, mas eles fizeram essa questão no dia 6 de maio de 2024. Então, assim, não quer dizer que você não possa encontrar um texto de 1980. Pode, porque o que importa é o texto. Então, nós lemos aí que é o odontologista. E eles perguntaram, lá nessa questão da polícia científica, qual é predominantemente o tipo de texto. Ele é descritivo, ele é narrativo, ele é dissertativo, ele é instrucional ou ele é normativo? Pause a tela, se você sabe o que é cada um deles. Em seguida, você volte comigo. Vai lá. Gente, tipologia textual é uma coisa que você pode, às vezes, ler um texto, entender o texto inteiro, e não quer dizer que necessariamente você vai acertar. Então, vamos para a tela. Quando você fala de tipologia textual, nos editais tem assim, tipos e gêneros textuais. A tipologia textual é o rótulo mais genérico que você pode encontrar. E aí você tem como primeiro tipo textual o que a gente chama de texto descritivo, ou aquilo que você chama de uma descrição. Então, um texto descritivo é aquele texto que caracteriza. Ele caracteriza pessoas, ele caracteriza lugares, ele caracteriza objetos. Ou seja, ele caracteriza o que a gente chama de realidades concretas. Então, eu posso fazer a descrição do presidente da República, que ele é uma pessoa. Eu posso fazer a descrição do estúdio em que eu estou, ele é um lugar. Eu posso fazer a descrição dessa caneta que eu tenho na minha mão, ela é um objeto. Mas eu não posso fazer a descrição da educação brasileira. A educação é um conceito. Eu não posso fazer a descrição da política internacional, isso é um conceito. Eu não posso fazer a descrição da inteligência artificial. Todo tema conjuntural, ele não pode ser descritivo. E aí na sua tela, você já sabe que o texto descritivo, ele é um texto rico em adjetivos, porque os adjetivos são as palavras que servem para caracterizar. Então, se o homem é alto, se o lugar é um lugar tranquilo, se o objeto é um objeto caro, eu estou caracterizando.
E aí, quando você vê lá o texto, olha o texto, ele fala de odontologista, ele está dizendo que ele cumpre um importante papel na sociedade, ele está dizendo que ele vai trabalhar da identificação humana, que ele vai fazer perícia odontológica, mas não falei, eu não peguei aqui uma pessoa específica e falei, olha, esse odontologista é um homem na casa dos seus 40 anos, ele tem cabelos pretos, ele tem olhos castanhos, ele tem 80 quilos de peso, ele tem 1,70 m de altura, eu não estou caracterizando. Então, na tela, se você marcou a letra A, você errou, tá certo? Então, é muito raro que uma prova traga um texto descritivo. Na tela. Além do texto descritivo, nós também podemos falar do texto narrativo. E quando você fala do texto narrativo, isto é, quando você faz uma narração, o que é narrar? É contar alguma coisa para alguém. Então, o texto narrativo é aquele que relata fatos. Esses fatos podem estar num jornal, são fatos reais, ou esses fatos podem estar num livro, num conto, numa crônica, que são fatos ficcionais. Então, tudo que acontece e eu conto para alguém, sabe o famoso era uma vez? Isso é um texto narrativo. E aí na tela, você sabe que o texto narrativo, ele tem que ter quem fez o que, quando e onde. Pelo menos essas 4 questões têm que ser respondidas. Em outras palavras, todo texto narrativo tem que ter personagem, que pode, inclusive, ser pessoa real. Todo texto narrativo tem que ter as ações que os personagens praticam. Todo texto narrativo tem que acontecer num determinado momento temporal. O famoso era uma vez. Todo texto narrativo tem que se passar em algum lugar. Então eu falo, naquela tarde, no seu escritório, o doutor Marcos recebeu uma comitiva de Brasília. Eu tenho o doutor Marcos. É quem? Recebeu é o que ele fez. Naquela tarde, foi quando? No seu escritório, foi o lugar. Esse seria um texto narrativo. E se você olhar aí, eu não estou colocando uma historinha de um odontologista. Era uma vez um cara que trabalhava como odontologista e ele, naquele dia, chegou no seu laboratório. Eu não estou contando uma história, estou na tela. Se você marcou a letra B de bola, também você errou. Aí vem aquele tipo de texto que mais cai em prova, vamos anotar, que é o texto dissertativo. Então, quando a gente fala do texto dissertativo, ou quando a gente fala da dissertação, nós estamos falando, né, de textos que trazem assunto da realidade conjuntural. O que é a realidade conjuntural? É a atual conjuntura. Então, nós estamos no mundo, esse mundo está desenvolvendo a inteligência artificial. Se você lê um texto sobre inteligência artificial, lê um texto dissertativo. Nós vivemos problemas políticos. A política é uma realidade conjuntural, é um tema dissertativo. Nós nos preocupamos com a economia do nosso país. A economia é um tema conjuntural, ela é um tema dissertativo. Então, na tela, o texto dissertativo, ele se subdivide. Então, a gente pode ter o que se chama texto dissertativo expositivo e a gente tem o que se chama texto dissertativo argumentativo. Então, isso vai ser definido pela intenção que o narrador, ou que aquele que vai apresentar o assunto, pretende.
que é um texto expositivo? Vamos lá. O texto expositivo, ele é marcado pela objetividade. E aqui, ser objetivo não significa ser breve. Porque às vezes eu falo, olha, eu gostaria que você fosse mais direto ao ponto, você fosse mais objetivo. Tipo, não enrola não. Mas não é isso não. Ser objetivo é o contrário de não ser pessoal. Na tela. O texto argumentativo, ao contrário, ele é marcado pela subjetividade. Então, a minha subjetividade é a forma como eu enxergo as coisas. Então, quando eu vou fazer um texto argumentativo, o meu argumento é a defesa do meu ponto de vista. É o que eu percebo. São as coisas que eu aplaudo porque eu valorizo, são as coisas que eu vaio porque eu não valorizo. Então, ele tem um tom opinativo. Na verdade, na tela, se o texto expositivo ele é marcado pela objetividade, é importante que você saiba que ele tem um tom informativo. Todas as vezes que eu leio alguma coisa e que a pessoa me informa algo, ela está sendo expositiva. Mas aqui não. Aqui é um texto de natureza opinativa. Se eu dou a minha opinião, favorável ou não, ou polêmica, eu estou fazendo um texto argumentativo. Se você volta ao texto da prova, ele está informando quem é o odontologista. Então, esse texto aqui, ele tem um tom informativo. Isso quer dizer que se você marcou a letra C, você acertou essa questão. Professor, mas eu nunca ouvi falar de texto instrucional. Mas você sabe que instrucional vem de instrução. Dar instruções é explicar para outra pessoa como é que uma coisa funciona. Vamos na tela? Além do narrativo, do descritivo e do dissertativo, nós ainda temos um texto chamado injuntivo. Esse texto injuntivo também é chamado de texto instrucional. O que é um texto instrucional? É um texto que dá instrução. Por exemplo, uma receita de bolo está informando para aquele leitor, ou para aquele telespectador, ou para aquele seguidor de um canal do YouTube, como é que se faz uma receita. O manual de instruções está ensinando ao usuário como ele vai instalar um equipamento. Uma bula de remédio está ensinando ao paciente, a quem está precisando do remédio, como é que ele toma, qual é a posologia, qual é a dosagem, qual é o tempo que você vai tomar, enfim. Então, vamos lá. O texto injuntivo é aquele, né, que são textos, ou é um texto que pretende orientar, que pretende induzir. Se você quiser um verbo mais forte, que pretende manipular o receptor. Por isso que no texto injuntivo é comum a presença, isto é comum que existam verbos no imperativo. Faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, as campanhas de propaganda. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Você observa que está tendo uma interlocução. Então, anote aí, ó. O texto injuntivo, ele tem isso que a gente chama de interlocução. O meu interlocutor é a pessoa com quem eu falo. Então, ter uma interlocução é ter um diálogo. Ok? Por exemplo, na tela, o que é um texto normativo? Esse é um rótulo que oficialmente não tem. Mas você sabe que uma norma é uma lei. Uma gramática é um exemplo de texto instrucional
porque está te esclarecendo. É um exemplo de texto expositivo, porque está mostrando os fatores da língua, mas ele é um texto normativo. A lei, ela não deixa de ser um texto instrucional, ela não deixa de ser um texto informativo, mas ela é normativa, porque a lei é a norma. Então, não tem oficialmente na teoria literária, na teoria linguística da análise do discurso, o nome texto normativo, mas ele é aquele, anote aí, o texto normativo, ó, ele apresenta regras ou ele apresenta normas de conduta ou normas de uso, por exemplo, da língua e assim por diante. Essa é a visão do texto normativo. Então, meu amigo, tipologia textual está presente em muitos concursos. Se você vai fazer algum e eventualmente você tem dúvida, você vai. Claro, você está me vendo, se você está me vendo agora, você está no meu canal do YouTube. Só que talvez você ainda não fez a inscrição no canal. Então você vai fazer a inscrição, clicar aí, inscreva-se. Você vai clicar no sininho, porque se você clicar no sininho das notificações, cada vídeo que eu publicar, você vai ser notificado. Por quê? Aí, ó, eu vou lançar em breve o projeto Português ao Vivo, que é para fazer o que eu fiz aqui agora, só que eu vou fazer isso aí ao vivo. Essa questão está gravada. Mas eu posso fazer uma questão de interação com você, eu vou avisar, e aí você vai programar, então você vai entrar no meu canal do YouTube, que é esse aí, ó, @Ricardo Erce, ou Ricardo Erce, e aí você vai ter essa oportunidade de participar com suas dúvidas, enviando questões, enfim. Enquanto isso, se você quiser estudar, aqui é o meu portal, www.ricardoerce.com.br. Aqui você vai encontrar cursos. Você vai encontrar cursos de teoria, você vai encontrar cursos de exercícios, você vai encontrar por banca. Mas eu quero que você agora clique aí no sininho para você ser notificado. Se você achou que esse vídeo hoje vai te ajudar, veja de novo, anote o que eu falei, curta e, se você puder, compartilhe com alguém que possa aproveitar. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui e a gente se vê em breve. Muito obrigado e um abraço.